CD 9. Outro ferro anda agora no alforge de 7 sóis. É a chave da quinta do Duque de Aveiro que, tendo vindo ao padre Bartolomeu Lourenço os falados ímanes, mas ainda não as substâncias de que faz segredo, podia enfim adiantar-se a construção da máquina de voar e pôr-se em obra material o contrato que fazia de Baltazar a mão direita do voador, já que a esquerda não era precisa, tampouco que o próprio Deus a não tem, consoante declarou o padre, que estudou essas reservadas matérias e há de saber o que diz. E sendo a costa do castelo longe de São Sebastião da Pedreira, demais para ir e vir todos os dias, decidiu Blimunda que deixaria a casa para estar onde estivesse 7 sóis. Não era a perda grande, um telhado e 3 paredes inseguras, solidíssima a quarta por ser a muralha do castelo, há tantos séculos implantada, se ninguém por ali passar e disser, olha uma casa vazia, e dizendo nela não se instalar, 1 ano não tardará que as paredes abatam, e o telhado, e então ficarão apenas alguns adobes partidos ou desfeitos em terra no lugar onde viveu Sebastiana Maria de Jesus, e onde abriu Blimunda pela primeira vez os olhos para o espetáculo do mundo, porque em jejum nasceu. Sendo os haveres tão poucos, uma viagem chegou para transportar à cabeça de Blimunda e às costas de Baltazar a trouxa e o atado a que se resumiu tudo. Descansaram aqui e além no caminho, calados, nem tinham que dizer, se até uma simples palavra sobra, se é a vida que está mudando, muito mais que estarmos nós mudando nela. Quanto à leveza do fardo, assim deveria ser de cada vez, levarem consigo mulher e homem o que têm, e cada um deles ao outro, para não terem de tornar sobre os mesmos passos, é sempre tempo perdido e basta. Num canto da begoária, desenrolaram a enxerga e a esteira. Aos pés delas encostaram o escano, fronteira à arca, como os limites de um novo território, raia traçada no chão e em panos levantada, suspensos estes de um arame, para que isto seja de fato uma casa e nela possamos encontrar-nos sós quando estivermos sozinhos. Em vindo o padre Bartolomeu Lourenço, poderá Blimunda, se não tem trabalhos de lavar ou cozinhar, que ao tanque a levem ou ao forno a retenham, ou, se não prefere assistir a Baltazar, passando-lhe o martelo ou a turquês, a ponta do arame ou o feixe de vime. Poderá Blimunda estar no seu resguardo de mulher de casa, que às vezes até as mais habituais aventureiras apetece, ainda quando não seja aventura tanta como aqui por derradeiro aqui se promete. Servem também os panos pendurados ao ato da confissão, posto o confessor deste lado de fora, postos os confitentes, um de cada vez do lado de dentro, precisamente onde constantes pecados de luxúria ambos cometem, além de serem concubinos, se não é pior a palavra que a situação, aliás facilmente absolvida pelo padre Bartolomeu Lourenço, que tem diante dos próprios olhos um maior pecado seu, aquele de orgulho e ambição de fazer levantar um dia aos ares, aonde até hoje apenas subiram Cristo, a Virgem e alguns escolhidos santos, estas espalhadas partes que trabalhosamente Baltazar vai conjugando, enquanto Blimunda diz do outro lado do pano, em voz alta bastante para que 7 sóis a ouça, não tenho pecados a confessar. Para o dever da missa não faltariam igrejas perto, a dos Agostinhos Descalços, por exemplo, que é a mais cerca, mas se o padre Bartolomeu Lourenço, como acontece, tem obrigações do seu ministério, ou atenções e serviços na corte que o ocupem mais que o costumado de quem aqui nem precisaria vir todos os dias, se não acode o padre a espevitar o fogo da alma cristã, que sem dúvida habita Blimunda e Baltazar, ele com seus ferros, ela com o seu lume e a sua água, ambos com a ardência que os lança sobre a enxerga, não é raro esquecerem o sacrifício divino
e do esquecimento não ficarem repesos, com o que passa a ser lícito duvidar se finalmente é cristã a suposta alma de ambos. Vivem dentro da abegoária ou saem a tomar o sol. Cerca-os a grande quinta abandonada, onde as árvores de fruto vão regressando à braveza natural, as silvas cobrindo os caminhos, e no lugar da horta encrespam-se florestas de milhãs e figueiras do inferno. Mas já Baltazar, com a foice, rapou a maior, e Blimunda, com o enxadão, cortou e pôs ao sol as raízes, havendo tempo ainda esta terra dar alguma coisa do que deve ao trabalho. Mas também não faltam lazeres. Por isso, quando a comichão aperta, Baltazar pousa a cabeça no regaço de Blimunda e ela cata-lhe os bichos, que não é de espantar terem-nos os apaixonados e os construtores de aeronaves, se tal palavra já se diz nestas épocas, como se vai dizendo armistício em vez de pazes. Blimunda é que não tem quem acate. Faz Baltazar o que pode, mas se lhe chegam mãos e dedos para filar o inseto, faltam-lhe dedos e mão para que segurem os pesados, espessos cabelos de Blimunda, cor de mel sombrio, que mal ele os afasta, logo regressam, e assim escondem a caça. A vida dá para todos. Nem sempre o trabalho corre bem. Não é verdade que a mão esquerda não faça falta. Se Deus pode viver sem ela, é porque é Deus. Um homem precisa das duas mãos. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Quantas vezes já teve Blimunda de limpar o sujo que ficou agarrado às costas da mão e, de outro modo, não sairia. São os desastres da guerra, mínimos estes, porque muitos outros soldados houve que ficaram sem os dois braços ou as duas pernas, ou as suas partes de homem. E não têm Blimunda para ajudá-los, ou por isso mesmo a deixaram de ter. É excelente o gancho para travar uma lâmina de ferro ou torcer um vime. É infalível o espigão para abrir olhais no pano de vela. Mas as coisas obedecem mal quando lhes falta a carícia da pele humana. Cuidam que se sumiram os homens a quem se habituaram. É o desconcerto do mundo. Por isso Blimunda vem ajudar, e, chegando ela, acaba-se a rebelião. Ainda bem que vieste, diz Baltazar. Ou, sentem-no as coisas, não se sabe ao certo. Uma vez por outra, Blimunda levanta-se mais cedo, antes de comer o pão de todas as manhãs, e, deslizando ao longo da parede para evitar pôr os olhos em Baltazar, afasta o pano e vai inspecionar a obra feita, descobrir a fraqueza escondida do entrançado, a bolha de ar no interior do ferro, e, acabada a vistoria, fica, enfim, a mastigar o alimento, pouco a pouco se tornando tão cega como a outra gente que só pode ver o que à vista está. Quando isto fez pela primeira vez e Baltazar depois disse ao padre Bartolomeu Lourenço, este ferro não serve, tem uma racha por dentro. Como é que sabes? Foi Blimunda que viu. O padre virou-se para ela, sorriu, olhou um e olhou outro e declarou, tu és 7 sóis porque vês as claras. Tu serás 7 luas porque vês as escuras. E assim, Blimunda, que até aí só se chamava como sua mãe, de Jesus, ficou sendo 7 luas. E bem batizada estava, que o batismo foi de padre, não alcunha de qualquer um. Dormiram nessa noite os sóis e as luas abraçados, enquanto as estrelas giravam devagar no céu, lua onde estás, sol aonde vais. Quando calha, vem o padre Bartolomeu Lourenço experimentar aqui os sermões que compôs, pela bondade do eco que as paredes têm, o bastante apenas para ficar redonda a palavra, sem a ressonância excessiva que encavala os sons e acaba por empastar o sentido. Assim é que deviam soar as imprecações dos profetas no deserto ou nas praças públicas, lugares sem paredes ou que as não têm próximas. E por isso, inocentes das leis da acústica, está a graça no órgão que profere a palavra,
não nos ouvidos que a ouvem ou nos muros que a devolvem. Porém, esta religião é de oratório mimoso, com anjos carnudos e santos arrebatados, e muitas agitações de túnica, roliços braços, coxas adivinhadas, peitos que arredondam, revirações dos olhos. Tanto está sofrendo quem goza, como está gozando quem sofre. Por isso é que não vão os caminhos dar todos a Roma, mas ao corpo. Esforça-se o padre na oratória, tanto mais que logo ali está quem o ouça. Mas, ou por efeito intimidativo da passarola, ou por frieza egoísta dos auditores, ou por faltar o ambiente eclesial, as palavras não voam, não retumbam, enredam-se umas pelas outras. Parece impróprio que tenha o padre Bartolomeu Lourenço tão grande fama de orador sacro, ao ponto de o terem comparado ao padre Antônio Vieira, que Deus haja, e o Santo Ofício ouve. Aqui ensaiou o padre Bartolomeu Lourenço o sermão que foi pregar a Salvaterra de Magos, estando lá eu rei e a corte. Aqui está provando agora o que pregará na festa dos desponsórios de São José, que lhe encomendaram os dominicanos. Afinal, não lhe desaproveita muito a fama que tem de voador e extravagante, que até os filhos de São Domingos o requestam. De eu rei não falemos, que sendo tão moço ainda gosta de brinquedos. Por isso protege o padre. Por isso se diverte tanto com as freiras nos mosteiros e as vai emprenhando uma após outra, ou várias ao mesmo tempo, que quando acabar a sua história se hão de contar por dezenas os filhos assim arranjados. Coitada da rainha, que seria dela se não fosse o seu confessor Antônio Stieff, jesuíta, por lhe ensinar resignação, e os sonhos em que lhe aparece o infante Dom Francisco com marinheiros mortos pendurados dos arções das mulas. E que seria do padre Bartolomeu Lourenço se aqui entrassem os dominicanos que o sermão lhe encomendaram e dessem com esta passarola, este maneta, esta feiticeira, este pregador a burilar palavras e talvez a esconder pensamentos, que esses não os veria Blimunda nem que jejuasse um ano inteiro. Acaba o padre Bartolomeu Lourenço de dizer o sermão, nem quer saber do seu religioso efeito, só pergunta aliado. Então, gostaram? E os outros depois respondem. Lá isso gostamos, sim senhor, mas este é um falar dos dentes para fora que o coração não dá mostras de ter entendido o que ouviu. E, se o coração não entendeu, não chega a ser mentira o falar da boca, mas sim a ausência. Recomeçou Baltazar a bater nos seus ferros. Blimunda varreu para o pátio os fragmentos de vime que não serviam. Pelo empenho pareciam 2 trabalhos urgentes. Mas o padre disse de súbito como quem não pode segurar mais uma preocupação. Assim nunca chegarei a voar, disse-o em voz cansada e fez um gesto de tão fundo desânimo que Baltazar teve a instantânea percepção da inutilidade do que estava fazendo. Por isso largou o martelo, mas querendo emendar o que podia ser tomado por renúncia, disse: temos de construir aqui uma forja, temperar os ferros, senão até o peso da passarola os fará vergar. E o padre respondeu: não se me dá que verguem ou não, o caso é que ela voasse, e assim não pode voar se lhe falta o éter. Que é isso? Perguntou Blimunda. É o onde se suspendem as estrelas. E como se há de ele trazer para cá? Perguntou Baltazar. Pelas artes da alquimia, em que não sou hábil, mas sobre isto não dirão nunca uma palavra, suceda o que suceder. Então, como faremos? Partirei breve para a Holanda, que é terra de muitos sábios, e lá aprenderei a arte de fazer descer o éter do espaço, de modo a introduzi-lo nas esferas, porque sem ele nunca a máquina voará. Que virtude é essa do éter? Perguntou Blimunda. É ser parte da virtude geral que atrai os seres e os corpos, e até as coisas inanimadas, se os libertam do peso da terra para o sol. Diga isso por palavras que eu perceba, padre.
Para que a máquina se levante ao ar, é preciso que o sol atraia o âmbar que há de estar preso nos arames do teto, o qual, por sua vez, atrairá o éter que teremos introduzido dentro das esferas, o qual, por sua vez, atrairá os ímãs que estarão por baixo, os quais, por sua vez, atrairão as lamelas de ferro de que se compõe o cavername da barca, e então subiremos ao ar com o vento ou com o sopro dos foles, se o vento faltar. Mas torno a dizer, faltando o éter, falta-nos tudo. E Blimunda disse, se o sol atrai o âmbar, e o âmbar atrai o éter atrai o ímã, e o ímã atrai o ferro, a máquina irá sendo puxada para o sol sem parar. Fez uma pausa e perguntou como se falasse consigo própria. Que será o sol por dentro? Disse o padre. Não iremos ter ao sol, para o evitar, lá estarão as velas de cima, que podemos abrir e fechar à vontade, de sorte que pararemos na altura que quisermos. Fez uma pausa também e rematou. Quanto a saber como será o sol por dentro, levante-se da terra a máquina e o resto virá por acréscimo, querendo nós e não o contrariando insuportavelmente Deus. É, contudo, um tempo de contrariedades. Agora sairão as freiras de Santa Mônica em extrema indignação, insubordinando-se contra as ordens de El-Rei de que só pudessem falar nos conventos a seus pais, filhos, irmãos e parentes até segundo grau, com o que pretende Sua Majestade por cobro ao escândalo de que são causa os freiráticos nobres e não nobres, que frequentam as esposas do Senhor e as deixam grávidas no tempo de uma Ave-Maria. Que o faça Dom João V só lhe fica bem, mas não um João qualquer ou um José ninguém. Acudiu o provincial da Graça, querendo reduzi-las ao sossego e ao acatamento da real vontade, sob pena de excomunhão se a quebrassem. Mas elas, num rompante, se amotinaram, 300 mulheres catolicamente enfurecidas por assim as cortarem do mundo. Primeira vez o fizeram, segunda vez tornam. Agora se verá como forçam portas frágeis mãos femininas. E já saem as freiras, trazem consigo violentamente a Madre Prioresa, vêm com sua cruz alçada em procissão pela rua fora, até que ao encontro lhes sai a comunidade dos frades da graça e lhes rogam que, pelas 5 chagas, detenham o motim. E aí temos armado um santo colóquio entre frades e freiras, disputando cada qual suas razões. E foi ele caso que correu o corregedor do crime a El-Rei, se havia ou não de suspender-se a ordem, e entre ir, chegar e debater o sucesso, se passou a manhã, que para começar-lhes o dia cedo de madrugada se tinham levantado as protestativas, e enquanto o corregedor não volta, corregedor vai, corregedor vem, ficaram por ali as freiras, sentadinhas no chão natural, as mais vetustas, alertas e vivíssimas, as da última safra, a apanhar o bom solzinho da estação que faz subir os corações, olhando quem ia de passagem e, por curiosidade, parava, que pratos destes não os temos todos os dias. E conversando com quem bem apetecia, em modo de ali se terem fortalecido laços com proibidos visitantes que, sabendo, acorreram, e, em acordos, requebros, horas combinadas, palavras de passe, sinais de dedos ou lencinho, foi correndo o tempo até o meio-dia. E, porque, enfim, estava o corpo querendo alimento, ali mesmo comeram dos doces que traziam nos alforjes. Quem vai à guerra, empadas leva. E ao cabo desta manifestação, chegou contra a ordem do paço que tudo voltava à moralidade primeira, posto o que recolheram vitoriosas as freiras a Santa Mônica, entoando jubilosos cantos, ainda por cima consoladas com a absolvição do provincial que a mandou por portador, não em pessoa, porque bem podia apanhá-lo uma bala perdida, que isto de freiras amotinadas é a pior das batalhas.
metem quantas vezes forçadamente estas mulheres em reclusão conventual. Aí ficas, por esta forma, aliviando partições de heranças, favorecendo o morgadio e outros irmãos varões. E estando assim presas, até o simples apertar de dedos à grade querem recusar-lhes o clandestino encontro, o suave contato, a doce carícia, mesmo trazendo ela tantas vezes consigo o inferno, abençoado seja. Porque, enfim, se o sol atrai o âmbar e o mundo a carne, alguém haverá de ganhar alguma coisa com isso, nem que seja para aproveitar os restos daqueles que nasceram para cobrar tudo. Outra contrariedade esperada é o auto de fé, não para a igreja, que dele aproveita em reforço piedoso e outras utilidades, nem para el rei, que, tendo saído no alto senhores de engenho brasileiros, aproveita da fazenda deles, mas para quem leva seus açoites ou vai degradado ou é queimado na fogueira, vá lá que desta vez saiu relaxada em carne só uma mulher. Não será muito o trabalho de lhe pintar o retrato na igreja de São Domingos, ao lado de outros chamuscados, assados, dispersos e varridos, que parece impossível como não serve de escarmento a uns o suplício de tantos. Porventura, gostarão os homens de sofrer, ou estimam mais a convicção do espírito do que a preservação do corpo? Deus não sabia no que se metia quando criou Adão e Eva. Que se há de dizer, por exemplo, desta freira professa, que era afinal judia, e foi condenada a cárcere e hábito perpétuo? E também esta preta de Angola, caso novo, que veio do Rio de Janeiro com culpas de judaísmo. E este mercador do Algarve, que afirmava que cada um se salva na lei que segue, porque todas são iguais. E tanto vale Cristo como Mafoma, o Evangelho como a Cabala, o doce como o amargo, o pecado como a virtude. E este mulataz da Caparica, que se chama Manuel Mateus, mas não é parente de Sete Sóis, e tem por alcunha Saramago, sabe-se lá que descendência a sua será. E que saiu penitenciado por culpas de insigne feiticeiro, com mais 3 moças que diziam pela mesma cartilha que se dirá de todos estes e de mais 130 que no alto saíram, muitos irão fazer companhia à mãe de Blimunda, quem sabe se ainda está viva. 7 sóis e 7 luas, se nome tão belo lhe puseram, bom é que o use. Não desceram de São Sebastião da Pedreira ao Rocio para ver o auto de fé. Mas não faltou o povo geral à festa, e de alguns que lá estiveram, mais os registros que sempre ficam apesar de incêndios e terremotos, ficou memória do que viram e a quem viram, queimados ou penitentes, a preta de Angola, o mulato da Caparica, a freira judia, os religiosos que diziam missa, confessavam e pregavam sem terem ordens para tal. O juiz de fora de Arraiolos, com partes de cristão novo por ambas as vias, ao todo 137 pessoas, que o santo ofício, podendo, lança as redes ao mundo e trá-las cheias, assim peculiarmente praticando a boa lição de Cristo, quando a Pedro disse que o queria pescador de homens. A grande tristeza de Baltazar e Blimunda é não haver uma rede que possa ser lançada até as estrelas e trazer de lá o éter que a sustenta, conforme afirma o padre Bartolomeu Lourenço, que vai partir um destes dias e não sabe quando volta. A Passarola, que parecia um castelo a levantar-se, é agora uma torre em ruínas, uma Babel cortada a meio voo, cordas, panos, arames, ferros confundidos. Nem sequer ficou a consolação de abrir a arca e contemplar o desenho, porque já o padre o leva na sua bagagem. Amanhã partirá, vai por mar e sem maior risco que o natural de viagens, porque finalmente foram as pazes com a França apregoadas, com solene procissão de juízes, corregedores e meirinhos, todos muito bem montados. E atrás, os trombeteiros de trombetas bastardas, depois os porteiros do paço com suas massas de prata ao ombro, e por fim 7 reis de armas com as sobrevestiduras ricas.
e o último deles levava na mão um papel, que era o pregão das pazes, primeiramente lido no terreiro do paço, debaixo das janelas onde estavam as majestades e altezas, à vista do mar de povo que enchia a praça, formada a companhia da guarda, e depois de deitado aqui o pregão, foram deitá-lo outra vez ao adro da Sé, e dali, terceiro ao Rocio, no adro do hospital. Enfim, estas pazes com a França estão feitas. Agora venham as outras com os mais países. Mas nenhumas me tornam a dar a mão que perdi, diz Baltazar. Deixa lá, tu e eu temos 3 mãos. Isto responde Blimunda. Deitou o padre Bartolomeu Lourenço a bênção ao soldado e à vidente. Eles beijaram-lhe a mão, mas no último momento se abraçaram os 3. Teve mais força a amizade que o respeito. E o padre disse: Adeus, Blimunda, adeus, Baltazar. Cuidem um do outro e da passarola, que eu voltarei um dia com o que vou buscar. Não será ouro nem diamante, mas sim o ar que Deus respira. Guardarás a chave que te dei, e como vão partir para Mafra, lembra-te de vir aqui de vez em quando ver como está a máquina. Podes entrar e sair sem receio, que a quinta confiou-me eu rei, e ele sabe o que nela está. E, tendo dito, montou na mula e partiu. Já lá vai pelo mar fora o padre Bartolomeu Lourenço, e nós que iremos fazer agora, sem a próxima esperança de céu, pois vamos às touradas, que é bem bom divertimento. Em Mafra nunca as houve, diz Baltazar, e não chegando o dinheiro para os 4 dias da função, que este ano foi arrematado caro o chão do terreiro do paço, iremos ao último, que é o fim da festa, com palanques ao redor todo da praça, até do lado do rio, que mal se vêem as pontas das vergas dos barcos além fundeados. Arranjaram bons lugares 7 sóis e Blimunda. E não foi por chegarem mais cedo que os outros, mas porque um gancho de ferro na ponta de um braço abre caminho tão fácil como a colubrina que veio da Índia e está na torre de São Gião. Sente um homem tocarem-lhe nas costas, volta-se para trás, é como se tivesse a boca de fogo apontada à cara. A praça está toda rodeada de mastros, com bandeirinhas no alto e cobertos de volantes até ao chão, que adejam com a brisa. E à entrada do curro armou-se um pórtico de madeira pintada como se fosse mármore branco, e as colunas fingindo pedra da Arrábida com os frisos e cornijas dourados. Ao mastro principal sustentam-no 4 grandíssimas figuras pintadas de várias cores e sem avareza de ouro, e a bandeira de folha de Flandres mostra de um lado e do outro o glorioso Santo Antônio sobre campos de prata. E as guarnições são igualmente douradas, com um grande penacho de plumas de muitas cores, tão bem pintadas que parecem naturais e verdadeiras, com que se remata o varão da bandeira. Estão as bancadas e os terrados formigando de povo, reservadamente acomodadas às pessoas principais, e as majestades e altezas miram das janelas do paço, por enquanto ainda andam os aguadores a aguar a praça, 80 homens vestidos à mourisca, com as armas do Senado de Lisboa bordadas nas opas que trazem vestidas. Impacienta-se o povinho que quer ver sair os touros. Já se foram embora as danças e agora retiraram-se os aguadores. Ficou o terreiro um brinco, cheirando a terra molhada. Parece que o mundo se acabou agora mesmo de criar. Esperem-lhe pela pancada, não tardam aí o sangue e a urina, e as bostas dos touros, e os benicos dos cavalos. E se algum homem se borrar de medo, oxalá o amparem as bragas, para não fazer má figura diante do povo de Lisboa e de Dom João V. Entrou o primeiro touro, entrou o segundo, entrou o terceiro, vieram os 18 toureiros de pé que o Senado contratou em Castela a peso de muito dinheiro. E os cavaleiros saíram à praça, espetaram as suas lanças, e os de pé cravaram dardos enfeitados de papéis recortados.
E aquele cavaleiro a quem o touro desfeiteou, fazendo-lhe cair o manto, atira o cavalo contra o animal e fere-o à espada, que é o modo de vingar a honra manchada. E entram o quarto touro, o quinto, o sexto, entraram já 10 ou 12 ou 15 ou 20. É uma sangueira por todo o terreiro. As damas riem, dão gritinhos, batem palmas, são as janelas como ramos de flores. E os touros morrem uns após outros e são levados para fora numa carroça de rodas baixas, puxada a 6 cavalos, como só para gente real ou de grande título se usa. O que, se não prova a realeza e a dignidade dos touros, está mostrando quanto eles são pesados. Digam-no os cavalos, aliás, bonito e luzidamente aparelhados, encapuzados de veludo carmesim lavrado, com as mantas franjadas de prata falsa, assim como as cabeçadas e cobertas de pescoço. E lá vai o touro crivado de flechas, esburacado de lançadas, arrastando pelo chão as tripas. Os homens em delírio apalpam as mulheres delirantes. E elas esfregam-se por eles sem disfarce. Nem Blimunda é exceção. E porque havia de o ser, toda apertada contra Baltazar, sobe-lhe à cabeça o sangue que vê derramar-se. As fontes abertas nos flancos dos touros, manando a morte viva que faz andar a cabeça à roda. Mas a imagem que se fixa e arrefece os olhos é a cabeça descaída de um touro, a boca aberta, a língua grossa pendendo, que já não ceifará áspera a erva dos campos, ou só os pastos de fumo do outro mundo dos touros, como haveremos de saber se inferno ou paraíso. Paraíso será, se justiça houver. Nem pode haver inferno depois do que sofrem estes, os das mantas de fogo, que são umas capas grossas em camadas, recheadas de várias ordens de foguetes, e pelas 2 pontas delas se lhe chega o lume, e então começa a manta a arder, e os foguetes rebentam, por largo espaço vão rebentando, estouram e resplandecem por toda a praça. É como assar o touro em vida. E assim vai o animal correndo o terreiro, louco e furioso, saltando e bramindo, enquanto Dom João V e o seu povo aplaudem a mísera morte, que nem o touro ao menos se pode defender e morrer matando. Cheira a carne queimada, mas é um cheiro que não ofende estes narizes, habituados que estão ao churrasco do Alto de Fé. E ainda assim vai o boi ao prato, sempre é um final proveito, que do judeu só ficam os bens que cá deixou. Trazem agora umas figuras de barro pintadas, de maior tamanho que o natural de homem, citando de braços levantados, e põe-nas no meio do terreiro. Que número será este? Pergunta quem nunca viu. Talvez descansassem da carnificina os olhos. Enfim, se as figuras são de barro, o pior que pode sair disto é um monte de cacos, que depois terão de varrer tudo. Está a festa estragada, é o que é, dizem os céticos e os violentos. Venha outra manta de fogo para rirmos todos e eu rei. Ou são assim tantas as ocasiões em que podemos rir juntos. E neste instante saem do curro 2 touros que, pasmados, dão com a praça deserta. Só aqueles manipansos de braços alevantados e sem pernas, redondos de bojo e sarapintados como demônios. Nestes vingaremos todas as ofensas sofridas. E os touros investem, rebentam-se os potes com surdo estrondo, e de dentro saem dezenas de coelhos espavoridos, correndo à disparada por todos os lados, perseguidos e mortos a porrete pelos capinhas e outros homens que saltaram à praça. Um olho no bicho que foge, outro no bicho que marra, enquanto o povo ri em gargalhadas estentórias, de gente excessiva. Subitamente mudam os clamores de tom, porque de 2 outros bonecos de barro agora despedaçados, saem estalando bruscamente as asas, bandos de pombas, desorientadas pelo choque, feridas pela lua cheia. Algumas perdem o sentido do voo, não conseguem ganhar altura e vão esbarrar com os altos palanques onde caem em mãos sôfregas,
não tanto por mira do salubre petisco, que é o pombo estufado, mas para ler a quadra que vai escrita num papel atado ao pescoço da ave, como são estes exemplos. Eu tinha uma ruim prisão e que de boa escapei, mas aqui ditosa serei, se for dar em certa mão. Aqui me traz minha pena com bastante sobressalto, porque quem voa mais alto a mais queda se condena. Ora, já estou descansada, e se hei de morrer, enfim, Deus, que o determina assim, me mate com gente honrada. Eu venho fugindo aos tombos dos que por matar-me morrem, que aqui, quando touros correm, também querem correr pombos. Porém, nem todos, que alguns abrem voos circulares, escapam ao vórtice das mãos e dos gritos, e sobem, acertam o bater das asas, colhem nas alturas a luz do sol, e quando se afastam por cima dos telhados, são como pássaros de ouro. Na madrugada seguinte, ainda à noite, Baltazar e Blimunda, sem outro carrego que uma trouxa de roupa e alguma comida no alforge, saíram de Lisboa para a Mafra.